Bom, a gente vai falar hoje do rotor rígido, né? Do rotor rígido, principalmente, vai falar um pouco dele, da versão clássica do rotor rígido, para a gente se localizar do ponto de vista de conceitos. Mas depois vai falar principalmente do rotor rígido quântico, que é um modelo importante aí de tipo de tipo de sistema que vai dar origem a uma série de características tanto importantes do ponto de vista da quantização, como importantes para a espectroscopia molecular. Então, o que é um rotor rígido, né? Um rotor rígido sei lá, a palavra técnica é essa, mas o rotor rígido nada mais é o que estava desenhando ali, é como se fosse um haltere de uma academia, né? Ou seja, você tem duas partículas que têm suas devidas massas, separadas por uma distância fixa, né? Então, se a gente chama essa aqui de partícula 1 e essa aqui de partícula 2, ou seja, sei lá, poderiam ser dois átomos, por exemplo, isso é o que é o que vai aparecer como uma aplicação mais importante direta, né, do rotor rígido, né? Se a gente imagina que isso aqui são dois átomos separados por uma ligação covalente e essa ligação covalente é bastante rígida, por exemplo, né? Então, ou seja, uma ligação covalente muito forte. Aí, nesse caso, essa distância aqui é praticamente constante, então isso aqui roda no espaço, né? Como se fosse um bastão rígido, duas massas separadas por um bastão rígido. Então, mas do ponto de vista estrita, isso vai ser uma aproximação de uma molécula diatômica, né? Porque qualquer molécula, esse bastão aqui não vai ser completamente rígido, porque ele vai corresponder a uma ligação covalente, que pode ser melhor aproximado para um oscilador harmônico, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas se esse objeto aqui se ele fosse perfeitamente rígido e estivesse rodando no espaço, ele seria o que a gente chama de um rotor rígido. E a gente teria a massa dessa partícula, a massa dessa outra partícula. E aí elas estão separadas por uma distância, que a gente costuma chamar de r. Estão separados por uma determinada distância. E esse objeto aqui, né, bom, essas aqui são as duas massas, vamos supor que a massa da partícula 1 é maior do que a massa da partícula 2, então quando você tiver isso aqui rodando, né, sem interferência de nenhuma força externa, isso aqui vai rodar de tal maneira que o centro de massa vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, né? Então, a rotação desse objeto acontece em torno de um ponto aqui no meio, né, que eu coloquei mais próximo da massa 1, supondo que a massa 1 é maior do que a massa 2, que é o centro de massa, né, do objeto. Então, a gente chama isso aqui de centro de massa. E aí como a rotação vai acontecer em relação à posição do centro de massa, a gente tem duas distâncias importantes, né? Esse R aqui tem duas componentes, que é a distância da massa 1 até o centro de massa, que a gente chama de R1, e a distância da massa 2 até o centro de massa, que é R2. Bom, então isso é o desenho geral aqui do que é um rotor rígido, né? E ele vai ter as seguintes características, mesmo não tô falando do rotor rígido clássico mesmo, né? Sem nenhuma complicação por enquanto. Um objeto, um haltere rígido clássico, com massas iguais ou diferentes, mas no caso mais geral diferentes em cada uma das extremidades, você joga no ar, aquela coisinha aquele haltere vai rodar no ar, vai rodar em torno do centro de massa. A distância da maior massa para o centro de massa vai ser menor do que a distância da menor massa para o centro de massa. E aí ele vai ter, a gente caracteriza esse movimento de acordo com uma série de características. Primeiro é a frequência dessa rotação. Então, você tem uma rotação no espaço que tem uma frequência característica, que a gente costuma chamar de ni, letra grega ni, que nada mais é do que o número de voltas, né, que essa por unidade de tempo, né? Por exemplo, voltas por segundo, né? Seria a unidade da frequência de rotação desse objeto.
Esses dois corpos estão se movendo, né? Então eles têm velocidades, né? E aí as velocidades podem ser descritas de diferentes maneiras, mas a gente tem uma velocidade que é a velocidade linear do objeto 1, ou seja, qualquer velocidade mesmo, né? Que esse objeto 1 está se movendo, por exemplo, peraí que eu apontei para o lado errado. Né? Se o objeto está rodando daquela maneira, ele vai ter uma velocidade linear, tangencial ao movimento de rotação dele. E aqui o objeto 2 também vai ter uma velocidade linear, que a gente vai chamar de V2, tangencial ao movimento de rotação. E o que é? Se a gente tem essa velocidade linear, né, a velocidade desses dois objetos, né, depende do raio, depende desses raios, né, porque se o objeto, se esse corpo aqui ele dá uma quantidade de voltas por segundo, né, e essas voltas estão acontecendo centradas aqui em torno do centro de massa do objeto, a distância objetivamente percorrida pelo objeto 2, por essa partícula 2, é maior do que a distância objetivamente percorrida pela partícula 1, porque o raio da rotação da partícula 2, que é esse aqui, é maior do que o raio de rotação da partícula 1. Então esses dois objetos têm velocidades diferentes, né? E a velocidade 1 ela vai ser dada, a velocidade da partícula 1, ela vai ser dada por 2π, né, vezes o raio da partícula 1, né? Ou seja, 2πr é o perímetro de uma esfera de raio R1, né? Então, se ele dá 2πr1 vezes a frequência, né? 2πr1 vezes a frequência. Então, se o objeto ele dá 2 voltas por segundo e cada uma dessas voltas tem um perímetro, né? Tem um perímetro de 2πr, então a velocidade linear vai ser de 2 vezes 2πr por segundo. Então, dado que o perímetro dessa rotação dado o raio da rotação de cada um dos objetos em relação ao centro de massa, o perímetro dessa volta aqui é 2πr. Então, se ele dá 2 voltas por segundo, a distância percorrida por segundo vai ser 2πr, portanto a velocidade é 2πr por segundo, né? Então, isso aqui vai ter unidades de distância por segundo, né? Em sistema internacional, metros por segundo. Então, isso é a velocidade da partícula 1, que é a partícula, nesse caso aqui, que está mais distante do centro de massa. Então, o raio 1 é menor, é pequeno, portanto, o perímetro da trajetória da partícula 1 é menor que o perímetro da trajetória da partícula 2. Então, a partícula 2 vai ter uma velocidade diferente, né, que é 2π, que é o perímetro da trajetória da partícula 2, multiplicado pela frequência de rotação. A frequência de rotação é a mesma, porque para as duas partículas, porque quando essa aqui completa uma volta, essa aqui completa uma volta também. Mas os raios são diferentes de tal maneira que as velocidades lineares das duas partículas são diferentes. A partícula de menor massa roda mais rápido do que a partícula de maior massa. Esse número 2π vezes a frequência, né? Que é, isso aqui é voltas, a frequência é voltas por segundo. Se a gente multiplica por 2π, a gente passa a ter uma unidade de radianos por segundo. E essa unidade de radianos por segundo a gente chama de velocidade angular ou de frequência angular. Os dois nomes são usados. É uma velocidade angular, por assim dizer, mas como é só uma constante multiplicada pela frequência, também é chamada de frequência angular, né? Então é o que a gente costuma chamar de ômega nos movimentos oscilatórios, que é 2π vezes a frequência, e isso aqui tem unidades de radianos por segundo, né? Então quantidade a distância medida em ângulo de rotação por unidade de tempo. Então isso é uma unidade de velocidade angular ou de frequência, ou também chamada de frequência angular. Então, e aí a gente vê, né, que como a 2π vezes a frequência é a velocidade ou frequência angular, a velocidade dessas duas partículas pode ser escrita em função dessa frequência angular, né? Então, aquelas duas velocidades lá em cima comumente podem ser escritas
na forma como a velocidade angular do rotor, que é a mesma para as duas partículas, porque é só dependente da frequência, vezes o raio da rotação da partícula 1, e a velocidade da partícula 2 é a frequência vezes o raio da partícula 2. Então, essas são as características que a gente usa para descrever um rotor rígido, né? Então, qualquer movimento oscilatório, né? Mas só para relembrar aqui o conjunto de coisas que a gente vai usar na descrição do movimento do rotor rígido. Então, como é que a gente vai trabalhar se a gente quisesse trabalhar com esse sistema, um sistema de um rotor rígido clássico, né? A gente poderia entender o movimento dele fazendo uma descrição, por exemplo, de qual que é a energia cinética desse rotor rígido, né? E a energia cinética do rotor, o que vai ser? Vai ser a soma das energias cinéticas de cada uma das partículas. Então, não tem nenhum mistério aqui. Vai ser a soma da energia cinética da partícula 1 com a energia cinética da partícula 2. Não tem nenhum mistério. E aí a gente reescreve essa mesma equação da seguinte maneira, porque agora obviamente, essas duas partículas estão rodando juntas, né? Então a velocidade dessas duas partículas não é completamente independente. Então a gente vai rearranjar essa equação para que a gente aproveite o fato de que essas duas velocidades não são independentes. Então a gente tem a massa, que é massa 2, né? A gente tem meio de m1 e a velocidade de 1 é a frequência angular de rotação do rotor vezes a distância da partícula 1 até o centro de massa. Então aqui, isso aqui está ao quadrado, então é ômega ao quadrado, R1 ao quadrado, mais metade da massa da partícula 2, mesma coisa, ômega ao quadrado, que é o mesmo para os dois, vezes a distância da partícula 2 para o centro de massa. E aí, isso aqui pode ser escrito como, colocando em evidência aqui meio de ômega ao quadrado, a gente coloca em evidência esse metade da frequência angular de rotação ao quadrado. A gente pode colocar em evidência a massa da partícula 1 vezes a distância da partícula 1 ao quadrado, mais a massa da partícula 2 vezes a distância da partícula 2 para o centro de massa ao quadrado. Esse número aqui é muito importante, essa quantidade aqui, ela vai assumir um papel muito importante na nossa descrição, que é a massa vezes a distância da partícula 1 ao centro de rotação, mais a massa da partícula 2 vezes a distância da partícula 2 ao centro de rotação, é a quantidade que a gente chama de momento de inércia. E a gente usa a letra I para descrever esse momento de inércia. E aí o que acontece, né? Escrito dessa maneira, a gente tem que a energia cinética do sistema é meio de ômega ao quadrado vezes I, ou escrito de outra maneira, meio de I ômega ao quadrado. Então, a energia cinética de um rotor rígido é metade do momento de inércia vezes ômega ao quadrado, né? E por que essa mudança de notação é importante, né? Porque se a gente nota agora, né, a gente tem que a energia cinética de uma partícula clássica é meio de uma partícula livre, né, e meio de mv ao quadrado. Então notem que as duas equações são análogas, né? Ou seja, aqui você tem duas equações que têm a mesma forma funcional, exceto que uma delas tem a massa na equação, a outra tem um momento de inércia na equação. Uma delas tem a velocidade linear ao quadrado na equação, a outra tem a velocidade angular ao quadrado na equação. Então, essa energia cinética aqui da partícula, desse meio de mv ao quadrado, é a energia cinética de uma partícula qualquer que está se movendo em movimento retilíneo uniforme, sem perturbações, né? Vai ter energia cinética constante igual a meio de mv ao quadrado. Então, essa energia cinética aqui
é a energia cinética de um objeto que está se movendo de maneira inercial, com uma velocidade angular constante e associado e com esse momento de inércia aqui. Tá? Então, o que corresponde aqui a um movimento retilíneo uniforme de uma partícula corresponde a uma rotação inercial de um rotor rígido com uma velocidade angular ômega e um momento de inércia I. Então, então, essencialmente, a gente reduziu o problema do movimento de dois objetos rotando em torno do centro de massa a uma equação que é análoga à equação do movimento de uma partícula que está se movendo inercialmente com velocidade constante. O momento de inércia, tá? Ele é aqui isso aqui pode ficar como exercício, mas aquele momento de inércia ele pode ser escrito assim, né? Que é o que está escrito ali em cima, né? M1R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado, né? Isso é o momento de inércia na sua definição mais direta, né? Mas, obviamente, R1 e R2 estão relacionados, né? Porque o que eram R1 e R2? São as distâncias das duas partículas ao centro de rotação do rotor, né? Então, esse aqui está o centro de massa, isso aqui era R1, isso aqui era R2. Então, a gente sabe que R1 mais R2 é igual a R, que é o comprimento da ligação, o tamanho, a distância entre as duas partículas. Então, a gente pode manipular essa equação tentando aproveitar essa propriedade. De fato, a gente pode reescrever isso aqui. Tá? Isso aqui é um exercício de umas contas, mas a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. A gente pode escrever que o momento de inércia é a massa reduzida do sistema vezes o R ao quadrado, tá? Onde aqui o R é igual a R1 mais R2 e a massa reduzida do sistema é 1 dividido pela massa de uma das partículas mais 1 dividido pela massa da outra partícula, ou o que é a mesma coisa, que às vezes talvez é um pouco mais natural, é a mesma coisa que escrever isso aqui, né? M1, M2 dividido por M1 mais M2, tá? As duas coisas são a mesma coisa, tá? É só separar esses dois termos aqui. Então, a gente define aqui uma nova variável que a gente chama de massa reduzida, que é uma relação entre as massas do sistema envolvido. A gente, em vez de agora trabalhar com cada uma das distâncias em relação ao centro de massa de rotação, vamos trabalhar com a soma das duas, porque aí diminui um parâmetro, já que essas duas variáveis aqui, essas duas distâncias estão relacionadas uma com a outra. E aí a gente escreve o momento de inércia desta forma aqui, que é uma forma muito comum da gente encontrar essa expressão. Então, o momento de inércia da partícula é do rotor, do objeto que está rodando, é a massa reduzida vezes a distância entre as partículas ao quadrado. Bom, então, evidentemente, a gente vai poder substituir aqui essa expressão aqui na expressão da energia cinética, mas isso a gente não vai precisar fazer agora, né? Então, vamos chamar a atenção de novo para duas propriedades importantes desse movimento, né? Duas propriedades importantes é que, primeiro, se a gente está falando de um rotor rígido rodando no espaço livremente, que é o que vai interessar para a gente, tá? Vamos introduzir agora perturbações no movimento desse rotor. A gente está falando de um rotor que não está sujeito a nenhuma força, né? Ele não está sujeito a nenhuma força externa. Não está sujeito a nenhuma força externa, mas também não tem nenhuma força interna no sistema, né? Nenhum desses dois objetos está sujeito, está sujeito a uma força, né? Se essa distância entre os objetos é realmente rígida, por exemplo, se é um halter desses de academia rígido,
Não tem nenhuma força explícita acontecendo aqui, como se isso fosse uma mola, né? Que aí você estaria contraindo cada um dos objetos estaria sujeito a um potencial harmônico. Na verdade, não tem nenhuma força nesse sistema. Também não tem forças internas atuando nesse sistema, se o objeto é perfeitamente rígido. É como, sei lá, um pedaço de pau que você jogou para cima, né? Sei lá, tá bom, claro que tem as forças que dão a coesão daquele pedaço de pau, mas se você admitir que aquele treco é perfeitamente rígido, não tem forças internas. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que não tem nenhuma energia potencial nesse sistema. Ou pelo menos que a energia potencial desse sistema, se você definir algum tipo de energia potencial, como por exemplo a energia potencial da coesão entre as partículas do objeto, essa energia potencial não varia ao longo desse processo de rotação. Então, se ela não varia, a gente pode colocar... A gente pode definir que a energia potencial que esse objeto tem parado ou rodando é a energia potencial zero. E, portanto, afirmar que não há nenhuma energia potencial desse sistema que tenha nenhuma influência sobre o seu movimento de rotação. Então, se a gente tem um objeto completamente rígido, tudo bem, claro que tem as energias de interação entre as partículas do sistema e coisas assim, mas essas energias não afetam em nada o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação não envolve nenhuma variação de energia potencial. Então, se não tem nenhuma variação de energia potencial associada ao movimento de rotação, isso vai ser muito importante. Então, essa energia cinética que a gente descreveu aqui, que é a energia cinética do rotor rígido clássico, é toda a energia que o rotor tem. Então, não tem variação de energia potencial, então isso aqui é a energia total que o objeto tem. E aqui, bom, se o objeto está completamente parado, né, se ele não está rodando, ele vai ter uma velocidade angular zero, portanto, não vai ter nenhuma energia cinética. Então, ele está parado, energia potencial zero, energia cinética zero, portanto, não tem rotação. Bom, então essas características aqui, né, então, primeiro, essas notações são importantes, segundo, essa característica aqui, ela é central para a gente descrever o que a gente quer de fato descrever, que é o rotor rígido quântico, né? Como é que se comporta esse sistema quando sujeito às leis da mecânica quântica? Então, o que é a mesma situação quando a gente tem um rotor rígido quântico agora? Então, é a mesma coisa, o mesmo objeto. É o mesmo objeto, né, de massas M1 e M2. Tem uma distância entre esses dois objetos que a gente vai chamar de R, né, que é a distância entre as duas partículas do rotor. O objeto M1, agora vamos escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais geral. Ele tem coordenadas x1. Se for em 3 dimensões, isso aqui vai ser um vetor de 3 dimensões. E o objeto número 2 vai ter coordenadas x2, que é um vetor em 3 dimensões também. O sistema não tem nenhuma energia potencial, né, no rotor rígido quântico. Então, a equação de Schrödinger, né, o operador hamiltoniano da equação de Schrödinger, é só o operador de energia cinética, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, como a gente falou lá para múltiplas partículas, vezes o laplaciano da partícula 1, então aqui 2m1 da partícula 1, mais menos h cortado ao quadrado sobre 2m2 vezes o laplaciano da partícula 2. E o que são esses laplacianos agora, né? Ou seja, vamos escrever isso uma vez na vida, né? O que são esses dois laplacianos? Então, para o caso da partícula 1, a gente tem o laplaciano da partícula 1. É a soma das derivadas segundas da função sobre a qual esse operador vai atuar, que é a função de onda do sistema, para cada coordenada da partícula 1. Então, isso aqui vai ser a derivada segunda da função em relação a x1
que é a coordenada x da partícula 1 duas vezes, mais a derivada segunda da função de onda em relação a x2, vamos colocar y1, que é a coordenada y da partícula 1 duas vezes, mais a derivada segunda da função de onda em relação a z1, que é a coordenada z da partícula 1, duas vezes. Tá? Então, isso vai ser o laplaciano da partícula 1. E a mesma coisa para a partícula 2, né? Então, o laplaciano da parte associada à partícula 2 vai ser a derivada segunda em relação a x2 duas vezes, mais a derivada da função de onda em relação a y2 duas vezes, mais a derivada da função em relação a z2 duas vezes. Tá? Então a gente vai escrever, isso aqui são a soma das derivadas segundas, né, de todas as coisas, e a gente pode reescrever, ó, se a gente olhar lá para a equação lá de cima, né, a gente tem menos h cortado ao quadrado sobre 2 e menos h cortado ao quadrado sobre 2. Então, evidentemente, que a gente pode escrever esse operador hamiltoniano como menos h cortado ao quadrado sobre 2, colocar isso aqui em evidência. E aí a gente pode colocar em evidência também, né, esse 1 sobre m1 mais 1 sobre m2. Então, a gente vai escrever aqui 1 sobre m1 mais 1 sobre m2. E aí a gente vai escrever aqui o que vai ter que corresponder ao laplaciano desse sistema aqui. Tá? Ou seja, vamos colocar isso aqui em evidência para quê? Para colocar aqui, chamar atenção para que a gente vai usar 1 sobre 1 mais 1 sobre m2, onde 1 sobre m1 mais 1 sobre m2 é o que a gente definiu lá atrás como sendo a massa reduzida do sistema. Então a gente vai tentar reescrever isso aqui dessa maneira, né? Então, vai escrever menos h cortado ao quadrado sobre 2, massa reduzida, laplaciano do sistema. A gente vai tentar reescrever isso aqui dessa maneira. Para reescrever isso aqui dessa maneira, ou seja, para simplificar a nossa equação, a gente precisa que esse laplaciano aqui seja dependente não mais das coordenadas explícitas de cada uma das partículas, mas seja dependente da coordenada da distância relativa entre elas, né? Ou seja, da coordenada relativa entre essas partículas. E aí o que está envolvido atrás disso é a transformação desses laplacianos aqui em coordenadas esféricas. A gente vai querer transformar esse sistema aqui, essa conta aqui, em uma conta feita em coordenadas esféricas, usando como variável um vetor R que tem que ser a diferença da posição das duas partículas. Então, o que consiste isso, né? Consiste primeiro, bom, a gente tem o rotor, né, que tem um objeto lá no espaço rodando, que tem as posições x1 e x2. Tem lá o objeto rodando com posições x1 e x2. E o que a gente vai fazer é, primeiro, a gente define uma variável R que é, como essa distância é fixa, é x2, ou x1 menos x2, ou x2 menos x1. Então, na verdade, é evidente que a gente não precisa explicitamente desses dois conjuntos de coordenadas para descrever esse movimento, porque a distância entre esses dois conjuntos de coordenadas é fixo. E aí a gente vai converter esses dois conjuntos de coordenadas para coordenadas esféricas, né? Lembrando que coordenadas esféricas a gente define da seguinte maneira, né? Se a gente tem as coordenadas cartesianas x, y, z, a gente define as coordenadas esféricas como sendo, a gente aqui tem o vetor R, a maneira como a gente usualmente define, a gente chama esse ângulo do vetor R com o eixo Z de θ. A gente chama o ângulo entre a projeção do vetor R no plano XY com o eixo X de φ. E a distância do
da origem até, ou seja, o módulo do vetor R, né? Ou a distância da origem até o ponto R, a gente chama de R escalar. E a gente teria que fazer uma série de contas aqui, né? Mas a transformação desses sistemas de coordenadas é que x é igual a R seno θ vezes cosseno de φ, né? Se a gente faz a transformação de coordenadas, y é igual a R vezes seno de θ vezes seno de φ, e o z é igual a R cosseno de θ. Então, existe uma transformação de coordenadas que vai permitir que a gente pegue todas essas, principalmente esse laplaciano, né, que está todo escrito em função das coordenadas cartesianas das duas partículas, e transforme esse laplaciano em coordenadas esféricas, ou seja, a gente substitua x por R seno θ cosseno φ para a partícula 1, y por R seno θ cosseno φ, z por R cosseno de θ, e aqui tem uma série de contas, dá uma trabalheira, mas é pura conta, tá? Uma pura conta para chegar à conclusão, e o resultado mais ou menos indica que isso vai dar, que isso dá um pouco de trabalho do ponto de vista operacional, mas não tem nenhuma dificuldade intrínseca, né? Significa literalmente isso, pegar x, y, z e substituir pelas coordenadas, pela transformação desse laplaciano em coordenadas esféricas, para a gente poder fazer a transformação disso aqui em esse novo sistema de coordenadas. E aí o resultado do laplaciano, de fazer todas essas contas, vai ser o seguinte. Tá? Vou só escrever ele aqui, só para isso que vai dar uma ideia para vocês de que as contas seriam chatas mesmo de fazer. O resultado é isso, ó, 1 sobre r ao quadrado, derivada em relação a r de r ao quadrado derivada em relação a r de novo, mais 1 sobre r ao quadrado seno de θ, derivada em relação a θ de seno de θ derivada em relação a θ de novo, mais 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ multiplicado pela derivada segunda da função em relação a φ duas vezes. Então, tá vendo? Vira uma conta chata, imagina fazer todas aquelas transformações para chegar que o laplaciano escrito em coordenadas. Isso aqui é a soma das derivadas segundas da função em relação as coordenadas cartesianas. Se você transforma essas coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas, você vai trocar x, y, z por r, θ e φ dessa maneira, e vai virar um monte de contas e vai chegar nesse resultado aqui. No caso particular do rotor rígido, né, a gente tem uma simplificação, né? R é constante. Se R é constante, o que acontece? A derivada, se isso aqui vai operar sobre uma função, e aqui a gente tem a derivada dessa função em relação ao raio, então aquele termo ali, seja o que for a função, vai ser zero. Então essa parte aqui da equação não tem importância para a gente. Então no rotor rígido a gente vai poder trabalhar com uma simplificação disso aí, que é 1 sobre, que é na qual o primeiro termo pode ser desprezado. 1 sobre r ao quadrado seno θ, derivada em relação a θ de seno de θ, derivada em relação a θ, mais 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ, derivada segunda da função em relação a φ. E além disso, a gente vai usar, né, o fato de que a gente na nossa equação de Schrödinger a gente tinha lá, né, a gente vai multiplicar tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui na equação de Schrödinger vai ser h, no caso do rotor rígido, vai ser menos h cortado ao quadrado sobre
duas vezes, a gente tinha escrito lá 2 vezes mi, né? Então, multiplicado pelo Laplaciano. Tá? Então, a gente vai substituir esse mi aqui, por fazer a seguinte conta, né? Usando. A gente vai usando que o momento de inércia é mi vezes r ao quadrado. A gente tem que mi, ou melhor ainda, para ficar mais direto, 1 sobre mi é r ao quadrado dividido pelo momento de inércia. Então, a gente vai substituir esse mi aqui por r ao quadrado dividido pelo momento de inércia. Então, h vai ficar como sendo menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes o momento de inércia. E esse r ao quadrado aqui, ele vai passar, que é constante, né? Porque o r é constante, ele vai passar multiplicando o Laplaciano inteiro. Isso é interessante para a gente, porque o Laplaciano ele tem termos em r ao quadrado em todos os termos. Então, tá vendo? Aqui tem um r ao quadrado e aqui tem r ao quadrado. Então, a gente vai se livrar desses dois r ao quadrado que tem na expressão do Laplaciano e vai desaparecer toda a dependência com r dessa expressão. Tá vendo? Então, simplesmente a gente vai ter uma expressão que vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2i, sobre 2 vezes o momento de inércia, e toda a dependência com r desaparece, porque a gente vai estar multiplicando tudo por r ao quadrado e tem r ao quadrado no denominador dos dois termos. Tá? Então, vai sobrar 1, tudo isso aqui, multiplicado por 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ de seno de θ, derivada em relação a θ de novo, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada da função em relação a φ duas vezes. Então, esse seria o hamiltoniano que a gente usaria dado um sistema, lembrando que o momento de inércia, né? O momento de inércia, ele é μr ao quadrado, né? Então, se a gente tem as massas das duas partículas, que são m1 e m2, a gente calcula o momento de inércia. Se a gente tem a distância entre elas, que é fixa, no rotor rígido, calcula esse termo do momento de inércia. E, portanto, a gente pode calcular esse i. Então, diferentes rotores, isso está dizendo para a gente o seguinte, né? Que diferentes rotores, diferentes objetos rodando no espaço, que podem ser formados por objetos diferentes, m1 e m2, podem ter distâncias diferentes, r. Mas se o momento de inércia deles for o mesmo, a maneira como ele vai se comportar do ponto de vista rotacional vai ser a mesma, né? Objetos com o mesmo momento de inércia vão se comportar de maneira rotacionalmente equivalente. Então, a gente pode ter uma expressão que é o operador hamiltoniano, ou seja, a conta que a gente tem que fazer para descobrir quais que são as funções de onda associadas a um rotor rígido. Elas são só dependentes do momento de inércia da partícula, do objeto, né? do objeto que está rodando, e não da natureza específica das duas partículas envolvidas na rotação. A equação de Schrödinger, então, ela vai ser a aplicação, né? A equação de Schrödinger correspondente, então, ela vai ser a aplicação desse operador a equação de Schrödinger vai ser a aplicação desse operador sobre uma função, que vai ser uma função que depende de θ e de φ, né? Não vai depender de r explicitamente, porque não tem a r constante. Então vai ser a aplicação dessa função sobre o operador, resultando na energia vezes a própria função. Então a gente transformou tudo isso agora em coordenadas esféricas, então a gente vai ter uma equação de Schrödinger com a seguinte cara: h multiplicado por uma função, e a gente costuma chamar essa função de y, tá? De y maiúsculo na literatura da mecânica quântica.
que é uma função dos ângulos de rotação, vai ser uma constante vezes a própria função. Então, voltamos a uma expressão que tem a mesma cara da expressão da equação de Schrödinger de uma maneira geral, que é o operador hamiltoniano, atuando sobre a função, é uma constante vezes a própria função, mas na qual a gente se livrou da dependência em R, porque R é constante, então não tem por que ter dependência em R direta disso aqui, né? Ela vai entrar como um parâmetro dentro do momento de inércia, dentro desse I, então não tem como uma dependência em R direta. E a resolução dessa equação vai dizer como são as funções de onda dependentes dos ângulos de rotação, θ e φ, em coordenadas esféricas, e quais são as energias associadas a essas funções de onda. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí é o seguinte. Resolver essa equação, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Depois, quando a gente entrar no oscilador harmônico, a gente vai dar uma ideia um pouco melhor de como é que é o processo de resolução, mas não é trivial resolver essas equações, tá? Mas as soluções a gente vai exemplificar. Então, a gente tem uma equação que o aspecto geral é bastante simples, né? Então, uma solução que não interessa é φ de θ e φ igual a zero. Isso aqui substitui zero por aqui, isso aqui, sei lá, não serve para nada, tá? Qualquer energia satisfaria isso, né? Zero, zero, então isso aqui não interessa, que seria uma função que não tem nenhuma amplitude no espaço e nenhuma posição, então isso aqui não interessa. Sempre vai ter essas que a gente chama de soluções triviais da equação, né? Então, substitui zero aqui, óbvio, a equação se satisfaz, mas ela não tem nenhum interesse porque ela implica uma função de onda que não tem nenhuma amplitude, portanto não interessa. Então essa aqui não interessa. Mas por que a gente menciona isso nesse caso importante? Porque tem uma que na verdade interessa, que é a seguinte. Vamos supor que, olha, a gente não precisa nem fazer nenhuma conta para ver que a função y de θ φ igual a uma constante, um número, satisfaz aquela equação lá. Ou seja, a operação aplicada a uma constante, o que vai acontecer se y de θ e φ for constante? Olha a equação, olha como é que é o hamiltoniano. Esse aqui é o hamiltoniano. A primeira conta que a gente vamos ir da direita para a esquerda, né? Se essa função aqui for constante, o que acontece quando a gente deriva ela em relação a φ? O que vai acontecer? A função é um número. Vai dar zero. Vai dar zero. Então, essa parte dá zero. E a primeira conta que a gente faz aqui, nesse segundo termo, é derivar em relação a θ. Está derivando uma função constante. O que vai dar? Vai dar zero também. Vai dar zero também. Então, h aplicado numa função que é constante vai dar zero. Isso não é a mesma coisa que a função em si ser zero. A gente não está dizendo que a função é zero. A função é diferente de zero e é constante. Mas a aplicação do operador sobre a função dá zero. O que quer dizer que essa função aqui é uma autofunção não trivial, tá? Ela não é trivial porque ela não é zero, a função em si não é zero, então ela é não trivial, ou seja, ela é diferente de zero, associada, bom, tudo bem, qual que tem que ser a constante que está multiplicando ela do outro lado e que corresponde à energia para que a equação se satisfaça? Então, se h aplicado em y dá zero, e y não é igual a zero, o que tem que ser?
para que a equação se satisfaça. Né? Olha lá. H aplicado em Y dá zero. Y não é zero. Então E tem que ser o quê para que essa equação se satisfaça? Tem que ser igual a zero também. Tem que ser igual a zero. Então, ficou feio esse zero. Então, vamos lá. Então, há uma função que é constante, é uma solução da equação, que não é trivial, ou seja, não é que a função em si vale zero, tá? A função não vale zero, ela é diferente de zero, mas ela é uma função constante associada à energia igual a zero. Bom, o que é uma função constante? Né? É uma função que φ de θ e φ, y de θ e φ constante, é uma função que vale a mesma coisa em todos os possíveis valores de θ e φ, tá? Só que a gente está falando de coordenadas esféricas, então vamos desenhar aqui o que isso significa, né? Estamos falando aqui, ó, x, y, z, mas a gente está falando de coordenadas esféricas. Então, a gente está falando aqui de uma esfera aqui, né? Então, tem um determinado raio que é constante. E aí tem um ângulo aqui que é o ângulo θ, o outro ângulo aqui que é o ângulo φ, que é o ângulo φ. E o que a gente está dizendo é que essa função, que é uma solução da equação de Schrödinger associada à energia zero, é uma função que em toda a superfície dessa esfera aqui, tá? Que é importante entender que a gente está falando da superfície dessa esfera aqui. Por que a gente está falando da superfície? Porque o raio é constante, o raio já está fora da nossa equação faz tempo. O raio é constante. Então a gente está falando da superfície dessa esfera e a gente está dizendo que a função assume o mesmo valor em todos os pontos da superfície dessa esfera. Tá? Então a gente está falando que para cada valor de θ e φ, o valor da função é o mesmo. Então a gente está dizendo que isso é uma solução dessa equação. E que essa solução dessa equação está associada a uma energia igual a zero. Bom, o que significa isso, né? Vamos entender o que significa isso. Se a função é constante, né, a gente já sabe que o quadrado dessa função, né, pela interpretação de Born, a gente sabe que o quadrado dessa função tem que ser a densidade de probabilidade de quê? De encontrar o meu sistema num conjunto de coordenadas, dados por, nesse caso são θ e φ. Então é a densidade de probabilidade de encontrar o rotor com coordenadas rotacionais, né? Orientado no espaço de determinada maneira, θ e φ. Tá certo? Então, o quadrado dessa função é a densidade de probabilidade de encontrar o rotor com uma determinada orientação. Se a gente agora fosse fazer uma medida, né? A densidade de probabilidade aí é meio abstrata, mas se a gente olhasse agora para a superfície dessa esfera e olhasse para um pedacinho dela, né? Para um pedacinho da superfície daquela esfera, vou tentar desenhar isso dessa maneira aqui. E a gente tivesse ali o que a gente poderia estar se perguntando objetivamente, isso aqui é um halter girando no espaço. Então, eu estaria me perguntando, qual que é a probabilidade de encontrar esse rotor com um ângulo em relação ao eixo Z que tem essa variação aqui, Δθ, e essa variação aqui, Δφ. Então, isso, o quadrado da função, de onde é que vai me dar essa informação, né? Qual que é a probabilidade de eu tirar uma foto daquele objeto que está rodando no espaço
e ele está rodando com um ângulo de rotação que está orientado ao longo dessa direção, desse intervalo de direções aqui. O que vai me dar essa informação vai ser a integral do quadrado da função de onda, né, que vai ser uma integral dupla, nesse intervalo de tetas e φs que eu estou considerando. Então, foi 0 até delta... Não, 0 não, né? Sei lá, de θ 1 até θ 2, de φ1 até φ2. Então, a probabilidade de encontrar aquele meu objeto que está rodando no espaço, orientado com o eixo de rotação ao longo, com o eixo de rotação não, né? Com o eixo entre as partículas, orientado ao longo dessa direção, vai ser dado, de acordo com a equação de Schrödinger, pela integral da densidade de probabilidade associada a esse intervalo de rotações. Tá? Então, é isso que a interpretação de Born diz para a gente. É isso que o quadrado da função de onda diz para a gente. Então, para cada coordenada θ e φ, isso é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula com coordenadas θ e φ. Se você quer saber qual que é a probabilidade de encontrar a partícula num intervalo de rotações, você tem que integrar essa densidade de probabilidade nesse intervalinho de rotações. Então, o que essa solução está dizendo para a gente? Essa solução está dizendo para a gente que a probabilidade de encontrar o rotor com esta orientação em particular que eu desenhei, ou com qualquer outra orientação, é a mesma. Percebem isso? Se a função é constante, significa que a densidade de probabilidade é a mesma em todos os pontos da esfera. Significa que se eu pegar qualquer pedacinho dessa esfera aqui, de mesmo tamanho, a probabilidade de encontrar o rotor orientado de acordo com um pedacinho ou com o outro na direção desse pedacinho ou na direção de qualquer outro pedacinho é a mesma. Então, é isso que está me dizendo essa informação. O fato da função ser constante significa, tá, o resultado, isso aqui, ser constante, em particular, né, a função é constante, mas em particular o quadrado dela ser constante, significa que não existe nenhuma orientação preferencial. Não tem nenhuma orientação preferencial. Ou seja, se você tirar uma foto desse objeto rodando no espaço, ele vai poder ser encontrado em qualquer orientação com a mesma probabilidade. Tá? Isso, percebe? Isso num sistema clássico já não pode ser assim. Né? Se você joga um objeto clássico, um altere clássico para o espaço, independentemente de como você jogue ele vai rodar e ele vai rodar num plano, né? Se você joga um objeto clássico no espaço, ele vai rodar num plano. Ele não vai rodar tridimensionalmente mesmo, né? Você pega um pedaço de madeira, joga para o ar, rodando, a rotação dele acontece num plano. Então, se você tentar medir, tirar fotos daquele objeto lá, aquele objeto ele vai ser encontrado só com orientações ao longo daquele plano. O objeto quântico não dá para fazer isso, tá? Se você joga ele pro ar, você vai começar a tirar fotos dele e ele vai, se ele tiver com essa função de energia, com essa função de onda aqui, ele vai ser encontrado orientado em qualquer orientação no espaço, tá? Não só rodando na direção de um único plano, como seria o caso de um objeto clássico. Então isso já não é igual a um objeto clássico. Segundo, não existe nenhuma orientação preferencial, significa que você não tem nenhuma informação sobre
sobre a orientação. E para um objeto para um rotor rígido, o que é a orientação? É a posição das partículas no espaço. Então, significa que você não tem nenhuma informação sobre a posição das partículas a priori. Ou seja, dentro da possível liberdade de movimentos que um rotor rígido tem, dentro da possível liberdade de movimentos que um rotor rígido tem, o rotor rígido não pode se mexer de qualquer jeito, ele só pode se mexer mantendo a distância entre as partículas constante. Então, o máximo de falta de informação que você pode ter, o mínimo de informação que você pode ter sobre o movimento de um rotor rígido é saber que essas duas partículas estão. Ele é um rotor rígido, então você sabe que elas estão a uma distância r uma da outra, e não ter nenhuma informação sobre a posição dessas partículas significa não ter nenhuma informação sobre a orientação do movimento rotacional. Tá? Então é justamente o que essa equação aqui, essa solução da função constante está dizendo para a gente. Ela está dizendo o seguinte: você não tem nenhuma informação sobre qual que é a orientação desse objeto no espaço. Tá? Você não tem nenhuma informação sobre a posição das partículas desse rotor rígido dentro das possíveis variações de posições de partículas que essas partículas podem ter. Então, essas partículas, elas são, as variáveis do movimento dessas partículas são esses dois ângulos de rotação. E o que essa solução está dizendo é que você não tem nenhuma informação sobre essa posição das partículas. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a energia é zero. Se a energia é zero, e energia, que energia que é essa, né? A gente já falou lá em cima o seguinte, né? Que essa energia zero, que natureza, que tipo de energia que ela é, que a gente tinha escrito aqui? Qual que é a natureza dessa energia? Se isso aqui é verdade. Qual que é a natureza da energia que a gente tem nesse sistema? Se não tem energia potencial. Cinética? É energia cinética, né? Se não tem energia potencial, toda a energia do sistema é energia cinética. E a gente está falando que essa solução de menor energia de todas tem energia cinética zero. Se ela tem energia cinética zero, o que isso quer dizer em relação à velocidade das partículas? O que isso implica para a velocidade das partículas se a energia cinética é zero? O que isso implica? As velocidades lineares são zero? As velocidades lineares são zero. Então, as partículas estão paradas. Ou seja, as partículas estão paradas no espaço nessa solução. Tá? Então, o rotor está parado. Essa solução está dizendo o seguinte: φ y de θ e φ constante, que implica energia igual a zero, está dizendo, é uma solução na qual o rotor está parado no espaço. Então, esse objeto não está se movendo no espaço. E se ele não está se movendo no espaço, significa, e aqui é evidente, né, que você tem conhecimento total sobre qual que é a velocidade das partículas. Você sabe exatamente qual que é a velocidade das partículas. E se você sabe exatamente qual que é as velocidades das partículas, porque esse rotor, como tem energia cinética zero, ele está parado no espaço, se você tem um conhecimento exato das velocidades, o que você não pode ter é nenhum conhecimento sobre a posição dessas duas partículas, de acordo com o princípio de certeza.
Então é isso que essa parte aqui está dizendo. O fato da energia cinética ser zero significa que as partículas estão paradas, e como elas estão paradas, elas têm que ter qualquer orientação no espaço com igual probabilidade, significando que você não tem nenhuma informação sobre qual que é a orientação desse objeto no espaço. Tá? Então, um rotor rígido, na sua solução, que é a solução de menor energia, um rotor rígido, que é nessa solução de menor energia, que é a solução que tem y de θ e φ constante, é um rotor que está parado no espaço, é um altere que está parado no espaço, porém, sobre o qual você não tem nenhuma informação sobre de que maneira ele está parado no espaço, com que orientação ele está parado no espaço. Tá? Então, isso tá vendo? É bem característico aqui do comportamento de um sistema quântico. Você, por um lado, isso aqui não tem nenhum análogo clássico, evidentemente, né? Um objeto clássico parado no espaço, a velocidade está lá, você tira uma foto dele, você sabe perfeitamente bem que orientação que ele está. Um objeto quântico de mesma natureza, não. Ou seja, em outras palavras, uma molécula de HCl, tá? Que é mais ou menos um rotor rígido, quase rígido. Tá? Essa ligação aqui é forte, tá? Uma molécula de HCl gasosa. No estado de energia mais baixo, rotacional dessa molécula, é um objeto lá rodando no espaço, gasoso, tá? Gasoso aqui, rodando no espaço. No estado de energia mais baixa, rotacional dessa molécula no espaço, ela está parada, tá? Ela não está rodando, então ela não está girando. Porém, o fato dela não estar girando implica, ou o contrário implica a mesma coisa, o fato dela não estar girando implica que você não pode saber absolutamente nada sobre que orientação espacial essa molécula tem. Se você agora tentar medir qual que é a orientação espacial dessa molécula, você vai encontrar essa molécula com uma orientação ou outra com a mesma probabilidade. Se você repetir seu experimento 1 milhão de vezes, produzindo essas moléculas exatamente do mesmo jeito, você vai encontrar essas moléculas orientadas no espaço de maneira completamente aleatória. Não importa qual o cuidado que você tome no processo de geração do movimento dessas partículas originalmente. Se elas estiverem no estado fundamental, portanto com energia zero, a orientação delas no espaço vai ser completamente indeterminada. Bom, qual que é essa função? O que é essa constante, né? Isso que é útil para a gente assimilar o conhecimento anterior, né? Se essa função aqui, θ e φ, é constante, a gente pode determinar o valor dessa constante, né? Porque a gente sabe que a integral para todo θ e para todo φ tem que ser 1, porque a probabilidade da partícula ter alguma orientação tem que ser 1, né? Então, se aqui é φ, aqui é θ, né? Se a gente fizer uma integral, e aí uma integral na superfície de uma esfera, né? A gente está integrando sobre a superfície da esfera de raio R para todos os possíveis valores de θ e φ. Tá? Pela convenção aí de coordenadas esféricas, θ varia de 0 até π e φ varia de 0 a 2π. Então a gente tem que ter, se essa função aqui é constante, a gente tem que a integral dela de 0 até π de θ, e a integral dupla de 0 até 2π em φ, dessa função constante, tem que ser igual a 1. Tá? Eu não gosto muito de escrever integrais desse jeito. Tudo bem, vamos fazer o contrário. Eu acho que fica mais claro. De 0 até 2π dessa constante, primeiro integrado aqui em φ, depois integrado em θ, tem que ser igual a 1. Tá? Prefiro escrever assim. Né? Então, por quê? Porque se você integrar, aliás, do quadrado da função de onda, né, que é uma constante ao quadrado, tem que ser igual a 1.
Se você integrar o quadrado da função de onda, que é a densidade de probabilidade, sobre todo o intervalo no qual ela está definida, sobre todos os possíveis ângulos de rotação, você tem que ter a probabilidade total de encontrar essa partícula limitada de qualquer jeito no espaço. Tá? Portanto, a integral sobre todos os possíveis valores de θ por todos os possíveis valores de φ dessa constante tem que dar 1. E aí é só fazer essa integral, né? Onde tem uma constante, aqui a gente tem essa constante, tudo bem, sai para fora da integral, agora sim, né? Então, c ao quadrado, integral de 0 até π de dθ, integral de 0... aqui eu já devia ter colocado a coisa de... mas... a gente está fazendo... deixa eu me corrigir aqui, tá? Que a gente está fazendo uma integral em coordenadas esféricas, né? A gente está fazendo a integral da superfície dessa esfera. Então, a integral da superfície da esfera inclui fazer a integral de seno de θ, né? dθ. E aí a integral de 0 até 2π de dφ tem que ser igual a 1. Tá? Porque da onde vem esse seno de θ? Vem do elemento de área em coordenadas esféricas, né? Que a gente pode lembrar isso aqui da seguinte maneira. Em coordenadas esféricas, na verdade, o elemento de área vai ser r ao quadrado seno de θ, né? Mas a gente, aqui r é constante, então a gente está fazendo uma integral sobre essa superfície aqui. Então, como é que a gente lembra que a gente tem que acrescentar esse seno? Se a gente desenhar um quarto da esfera aqui, a gente pode ver, né, que como é que varia, isso aqui são áreas, né, áreas diferentes. Áreas na superfície dessa esfera aqui. Então, aqui embaixo, aqui atrás a gente tem, vou desenhar de outra cor, aqui atrás a gente tem o ângulo φ, tá? Esse aqui é o ângulo φ, e na outra dimensão, aqui se a gente pegar um ângulo em relação ao eixo Z, esse aqui é o ângulo, aqui é o ângulo θ. Então, notem que se a gente andar em φ, né, se a gente fizer uma variação do ângulo φ, um elemento de área dessa superfície aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, aqui, é igual a um elemento de área nessa região aqui. Se a gente mantiver θ constante, ou seja, θ aqui embaixo, mas φ variou nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui, o elemento de área é igual. Por isso, essa integral na superfície da esfera é só uma integral sobre dφ, ou seja, não tem nenhuma dependência estranha com φ. Porém, se a gente faz a mesma coisa em θ, se agora a gente pega essa região aqui, ó, essa aqui é uma integral com uma variação em θ, aqui a gente tem uma variação em θ, Δθ, e aí a área é essa área amarela que eu achurei. Agora eu vou pegar a mesma variação em θ aqui embaixo. Notem que a área aumentou, né? Então aqui é o mesmo Δθ, só que a área envolvida aumentou. Então, quanto maior for θ, maior é a área que você está integrando. Por isso, quando você faz a integral na superfície da esfera, com coordenadas esféricas, você tem que acrescentar esse seno de θ na integral em θ, porque o seno de 0 a 0, o seno vai aumentando até π, depois vai diminuindo de novo. Então, quanto maior for esse θ de 0 até π sobre 2, vai aumentando de fato qual que é a área que você está considerando. E depois vai diminuindo de novo até π. Tá? Então, de acordo com a função seno. Tá? Então, por isso que tem que fazer uma integral com esse seno de θ aqui. E aí tem que fazer essa integral aqui, né? Que a gente está fazendo uma integral na superfície, integrando c ao quadrado na superfície da esfera inteira. E a gente sabe que esse resultado tem que ser 1. Então, a gente vai ter que isso aqui é c ao quadrado. A integral do seno é menos o cosseno, né? Então, é menos cosseno de θ. Tá? Derivada do cosseno é seno. Então, derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui dá seno. Então, a integral do seno é menos cosseno. Calculado em π, calculado em 0. E a integral de dφ é o próprio φ, né? Calculado em 2π. Φ calculado em 2π e calculado em 0. Isso aqui tem que ser 1. E aí a função vai ser c ao quadrado.
Então, C ao quadrado. Cosseno de π, né? Cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de π é menos 1. Né? Então, a gente tem menos, tem que tomar cuidado com os menos aqui, é menos cosseno de π, então é menos menos 1. Aí menos, de novo menos, né? Porque é menos por causa da integral e é menos por causa do cosseno. Cosseno de 0 é 1, então é menos menos 1 de novo. Multiplicado por φ calculado em 2π é 2π, φ calculado em 0 é 0, então aqui fica 2π menos 0, essa parte aqui não tem confusão, é igual a 1. Então, a gente tem que c ao quadrado menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 dá 2, e aqui multiplicado por 2π, então c ao quadrado vezes 4π, dá isso aqui, é igual a 1. Portanto, a constante que a gente estava procurando é 1 dividido por 2 raiz de π, que é passa esse 4π dividindo para baixo e depois tira a raiz quadrada, ou 1 sobre raiz de 4π também, bem, tanto faz como representar. Então essa é a constante que a gente está procurando. Ou seja, o que é essa constante que a gente está procurando? Essa constante é a própria função nesse caso, né? Porque a gente está falando que a função de onda em si é uma função constante. Então a função de menor energia do rotor rígido é φ de θ, y de θ e φ igual a 1 dividido 2 raiz de π para todo θ e φ. Então, essa é a função que representa uma rotação com energia igual a zero. Tá? Então, essa função tem energia igual a zero, tem um y ao quadrado igual a zero, o que significa que ela é constante em toda a superfície da esfera, o que significa que ela não tem nenhuma informação orientacional, e ela corresponde a um sistema onde o rotor rígido está parado no espaço. Então, é um rotor rígido parado no espaço no qual eu tenho total desconhecimento da forma como esse rotor está orientado no espaço. E isso é a solução de menor energia. Por que é essa a solução de menor energia? Porque como não tem energia potencial, só tem energia cinética. Energia cinética é ou zero ou positiva. Se as partículas estão paradas, ela tem energia cinética zero. Se as partículas têm algum movimento, a energia cinética é positiva. Então, e é como essa tem energia zero, essa aqui é a solução, é o estado fundamental rotacional de um rotor rígido. Ou seja, que é simplesmente uma função que não tem nenhuma dependência com a orientação. Tá? Então, é uma função que é, isso aqui a gente vai usar muito essa palavra, porque na verdade isso vai fazer parte depois das soluções da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, né? E aí sim elas vão ter a ver com o que a gente está mais acostumado, né? A gente está falando que a gente tem uma equação que é esfericamente simétrica. Tem esse acento. Esfericamente simétrica. Ela tem aqui que quando a gente desenha essa densidade de probabilidade no espaço, se a gente desenha essa densidade de probabilidade no espaço, a gente desenha uma coisa assim, né? A gente vai desenhar uma coisa assim, uma bolinha, porque ela é esfericamente simétrica. E se a gente quiser pintar essa bolinha com diferentes densidades, vai ser uma densidade uniforme em toda a esfera. Ou seja, dizendo para a gente que encontrar o rotor em diferentes orientações na superfície dessa esfera é igualmente provável, né? Então essa seria a representação pictórica aqui da densidade de probabilidade do estado fundamental de um rotor rígido. E não é por coincidência que isso aqui é o mesmo desenho ilustrativo que a gente desenharia para um orbital 1s do átomo de hidrogênio. É que essas funções, as soluções da parte dessas soluções desses movimentos rotacionais
são parte do que são as soluções do movimento eletrônico em torno de um átomo. Tem uma parte rotacional que vai ter as mesmas soluções que essas soluções do rotor rígido. Então, um orbital 1s do átomo de hidrogênio, ele tem esse desenho, porque a parte rotacional dele é a mesma parte rotacional do estado fundamental de um rotor rígido. Tá? Então, por isso que vai ter essa simetria esférica. Bom, por hoje é isso aí. O que a gente vai fazer na próxima aula é descrever com mais detalhes as outras soluções da parte da equação de Schrödinger para o rotor rígido, onde vão aparecer diferentes simetrias espaciais, que, de novo, são interessantes do ponto de vista do entendimento do movimento desse objeto, desse rotor tridimensional, mas também são interessantes do ponto de vista de que elas são a parte orientacional da parte da simetria espacial das funções de onda do átomo de hidrogênio, que são o que a gente está mais acostumado a ver. Então, essas coisas são importantes por essas duas razões. Por causa de mostrar como é que é o comportamento desse objeto, desse rotor quanticamente, que tem implicações para a química, porque vai descrever como é que é a interação da radiação com pequenas moléculas rodando no espaço em fase gasosa. Então é um experimento relativamente fácil de fazer, onde você observa de fato as características desses rotores rígidos fazendo a espectroscopia do movimento rotacional de moléculas em fase gasosa. Então você vê isso aqui na prática, a gente vai ver isso com detalhes, tá? Mas também porque essas soluções são as que dão as características da simetria das soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e para os outros átomos como aproximação.